Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Ah, que bom, glória a Deus. Vamos lá, qual que é o tema da rede? Vocês sabem me dizer, por favor? Eu não vi o slide, a arte. Alguém sabe? Qual é o tema da rede? Ah, tá. O tema da rede é manter a chama acesa. Então vamos lá. Vocês cantaram Fogo em Teus Olhos, cantaram que vocês são responsáveis por manter a chama, o fogo aceso. E com base nisso eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Levíticos, capítulo 6, versículo 12. Só para a gente começar aqui. Enquanto vocês vão abrindo, eu queria orar para que o Senhor pudesse abençoar esse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero primeiramente te louvar, te agradecer pela vida de cada adolescente, cada jovem que se dispôs, mesmo em meio ao frio, mesmo em meio ao desconforto do tempo, está diante da tua presença. Pai, eu peço ao Senhor que desde já o Senhor possa estar conduzindo a minha vida em tudo aquilo que eu vou falar, que eu diminua para que o Senhor cresça, que nada daquilo que eu venha falar seja apenas de mim, mas que seja o Senhor me conduzindo a falar para cada um deles, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Em Levíticos 6, versículo 12 diz o seguinte: o fogo sobre o altar deverá ser mantido aceso, não deverá ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, ajeitará o holocausto sobre ele e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. Amém? Essa passagem, em primeiro lugar, nos mostra a importância de nós mantermos a nossa vida espiritual, nosso amor pelo Senhor, sempre ali, diariamente, estando diante do Senhor. Aqui essa passagem também nos mostra a importância de manter uma chama acesa. Por que essa importância Deus vai enfatizar? Por que Deus vira para os sacerdotes e fala: vocês não podem manter a chama, deixar a chama se apagar? Primeira curiosidade aqui. Não foi nenhum dos sacerdotes que foi lá, pegou uma pedrinha, bateu na outra pedrinha, igual os homens das cavernas lá, para fazer o fogo. Não foi Arão, não foi os filhos de Arão que fizeram o fogo ali sobre o altar. A primeira menção que a gente vai ver sobre esse fogo, sobre o altar do holocausto, é quando Deus, com a sua presença, Ele repousa sobre a tenda de Moisés. E ali, Ele faz que o fogo apareça, Ele faz brotar o fogo sobre o altar. Então a primeira coisa que isso me mostra e mostra para você, é que não somos nós que produzimos o primeiro contato de intimidade com Deus. Talvez você possa ter dado o seu passo de fé em ter aceitado Jesus, em estar aqui e se relacionar com o Senhor, mas a palavra deixa bem explícito em Eclesiastes que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Então, desde o princípio, o objetivo de Deus era que você o desejasse. E Ele faz isso por meio do seu Filho Jesus. Então, por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus na cruz, eu e você fomos atraídos para perto do Senhor. E isso mostra o primeiro passo de Deus. Essa chama inicial que Deus coloca no meu e no seu coração, de desejar buscá-lo diariamente. Mas o bacana é que Deus, Ele não vira para os sacerdotes e fala: eu vou botar o fogo toda manhã. Não. Ele vira para os sacerdotes e fala: esse é um mandamento. E por ser um mandamento, vocês e as suas gerações devem manter a chama sempre acesa, porque eu coloquei essa chama. E o bacana aqui também é, por que eu e você devemos manter essa chama acesa? Por quê? Porque Deus produziu esse fogo no meu e no seu coração. E é muito importante entender isso, que o fato de você ler a Bíblia, orar, estar na igreja,
não te torna mais cristão do que uma pessoa que não consegue estar dentro da igreja. De uma pessoa enferma ou de uma pessoa que não tem um cargo na igreja ou que você tenha. O que você deseja ser só porque você é batizado ou foi para o encontro. Não. Pelo contrário, o fato de você exercer as suas disciplinas espirituais só te torna um filho obediente à palavra do Senhor. Você quer fazer algo além, quer chegar num nível mais profundo? Vamos lá. Manter a chama acesa é só o início da jornada. O fato de você ler a Bíblia, ter o seu momento de devocional todo dia, é só o início da jornada, gente. Deus, por muito tempo, começou a andar com um homem na Bíblia chamado Abrão, que depois se torna Abraão. E até então, Abraão, ele seguia todo o script. Ele tinha seus momentos com o Senhor, falava com ele, etc. Pisava na bola. Porque da mesma forma que Abraão errou, todos os dias nós estamos suscetíveis a erro. Mas existe uma passagem que é muito interessante, que fala que depois de Abraão ter recebido o filho da promessa, Deus vira para Abraão e fala, ó, me entrega seu filho, o seu único filho a qual você ama. Isso aqui é importante porque muitas das vezes Deus vai te dar bênçãos, vai te dar oportunidades e você vai vibrar e você vai comemorar. E você não está errado por isso. Mas a partir do momento que a bênção, a oportunidade, o fato de você ter essas coisas, tirarem Deus do centro, isso passa a se tornar idolatria. E no caso de Abraão, Deus ele faz isso não porque Deus queria de fato Isaac, mas Deus queria saber onde que estava o coração de Abraão. Deus ele pede o Isaac de Abraão para saber se o coração de Abraão estava no Isaac ou no Deus que deu o Isaac. E muitas das vezes a gente se prende ao fato de que Deus pode fazer na nossa vida e tantas outras coisas. E quando Deus faz, a gente fala, caraca, estou pronto, estou satisfeito. Só que sempre existe um nível a mais. Talvez você não tenha chegado no nível de renunciar a coisas que não são pecado pelo amor do Senhor. E quanto mais você renuncia a coisas que aparentemente para as pessoas não são pecado, mas que Deus naquele determinado momento e oportunidade está te pedindo, você está jogando mais lenha sobre o seu altar. Você está falando, Deus, ó, eu entendo que assistir TikTok não é pecado, mas por amor ao Senhor, por amor à tua presença e por amor àquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou ficar um tempo fora do TikTok. Eu vou ficar um tempo fora das minhas redes sociais. Eu vou parar de ver o Instagram, de rolar o slide lá do Instagram, o feed do Instagram. Eu vou parar. Por quê? Não é pecado, mas o tempo que eu estou perdendo aqui é um tempo precioso. E sabe, o mesmo tempo que Deus dá para o justo, Ele dá para o injusto. A mesma 24 horas que uma pessoa tem para cometer pecados e fazer atrocidades, é as mesmas 24 horas que você tem. Então é importante você entender, o tempo não volta atrás. O tempo não espera ninguém. E se você, com a idade que você tem hoje, você não aproveitar a oportunidade que você tem de gastar a sua vida, gastar os seus dias e as suas horas em conhecer o Senhor, lá quando você chegar nos seus 20, 30 anos, e você pedir a ajuda de Deus para, pô, Deus, eu preciso casar, eu preciso ter uma profissão, vai ser muito mais difícil, porque você vai se achegar a Deus apenas pedindo algo. Você vai chegar a Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Você não vai ter construído uma intimidade com o Senhor. E um ponto importante sobre manter a chama acesa é necessário ter intimidade. É necessário ter relacionamento. E aqui é algo bem prático. Eu e você precisamos preservar o óleo da unção.
Eu e você precisamos preservar o fogo que o Senhor colocou no meu e no seu coração. Então vamos lá, a lenha nada mais é que a lenha espiritual do nosso altar é composta pela palavra de Deus, a oração e a intimidade com Ele. Ou seja, da mesma forma que para você produzir um fogo é necessário ter um combustível, algo que faça ali o fogo acontecer, existe os 3 pilares para que de fato você tenha a sua chama acesa diariamente. Então é impossível você falar que você conhece a Deus e você não lê a palavra. Porque Deus vai falar por meio da palavra. Deus ele não vai falar algo que está fora da palavra. Não tem como você falar que você conhece a Deus e você não gasta 5, 10 minutos do seu dia para falar: oi Deus, bom dia, tudo bem com o Senhor? Ou você acha que você só orar para que Deus abençoe o seu alimento, quando você vai almoçar com seus pais, ou quando você acorda para abençoar o seu dia, ou para abençoar a sua noite, por aquilo que você viveu naquele dia, está de bom tamanho. Não está. Fazer o mínimo não te torna um filho especial para Deus. Obediência tardia nada mais é que desobediência. Abraão poderia muito bem demorar, postergar e não ter ido sacrificar Isaac. Mas o bacana da história é que Deus fala com Abraão numa noite. No dia seguinte, Abraão está lá levando seu filho. Ó Deus, eu vou te entregar o meu Isaac porque o Senhor tem o meu coração. E sabe o que isso me mostra e mostra para vocês? Quando Deus te pede algo, não seja preguiçoso e tardio em dar ao Senhor aquilo que Ele te pediu. Mesmo que as pessoas à sua volta pensem que isso é demais, é muito grande ou é muita coisa, sério que você vai gastar seu tempo lá na Bíblia? Você vai parar de falar com fulano, beltrana? Sim, é necessário, para que eu tenha o Senhor, é necessário que eu abra mão de determinadas coisas, mesmo que não seja pecado. Porque mais importa para mim, e mais deve importar para você, ter o Senhor do que ter todas as coisas e não ter a presença de Deus. O que te difere do mundo precisa ser a presença do Senhor, precisa ser a vida no Espírito, o Espírito Santo habitando em você. E Deus testificando que você é filho e filha de Deus. E se você é filho e filha de Deus, tem uma passagem em João que diz o seguinte, abre lá comigo, por favor, lá em João 14:15, diz o seguinte, vou esperar vocês. E aqui está o segundo tópico, muito importante. Quando você gosta de uma pessoa, você faz de tudo para que aquela pessoa seja agradada, você faz de tudo para que aquela pessoa tenha a melhor versão de você. Então, muitas das vezes, quando você gosta de uma pessoa, você vai fazer que aquela pessoa se agrade de você, você vai fazer tudo por aquela pessoa, porque você gosta dela. E mesmo que a outra pessoa não corresponda, você vai continuar fazendo até que aquela pessoa vire para você e falar: caraca, você gosta realmente de mim. E Jesus ele é bem enfático em dizer o seguinte para aquelas pessoas que gostam realmente dele. Em João 14 diz o seguinte, Jesus continuou dizendo: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E aquele mesmo mandamento que Deus tinha feito para os sacerdotes, ele continua para mim e para você. Deus ele precisa ser a minha e a sua prioridade, independente daquilo que as pessoas vão falar. Se Deus não for a sua prioridade, você vai viver um estilo de vida e principalmente um futuro sem sentido algum. Você não vai ter perspectiva de futuro. Porque sem perspectiva de futuro você vai ser igual mais um lá fora. Você vai ter crescido na igreja, você vai ter ouvido da palavra do Senhor. Mas se você não obedecer aquilo que o Senhor tem falado, você vai ser só mais um. Você pode adorar e cantar vários louvores para o Senhor com seus lábios. Você pode falar que você ama ao Senhor. Mas a prova de fato que você ama a Deus é
se você obedecer os mandamentos do Senhor, se você ter o Senhor como sua prioridade, se você de fato cumprir as suas disciplinas espirituais. E o fogo, ele não pode se apagar. Deus, ele ordenou isso. E isso nos ensina a necessidade que nós precisamos ter de uma vida diária de devoção. Não é só mais um culto no domingo, uma rede no sábado, um culto de célula ou um culto na quarta. O que vai sustentar a vida espiritual de vocês daqui 2, 3, 4, 5, 20, 10 anos, não é você ser o crente cotidiano. É você ser o filho de Deus que se apresenta cada manhã falando: Senhor, eu vou tirar um tempo em relacionamento com o Senhor. É você abrir a Bíblia e falar: Espírito Santo de Deus, traz clareza aos meus olhos para que eu possa enxergar ao Senhor, que eu possa entender o que o Senhor está falando. Isso é necessário. E a gente canta que nós nos tornamos responsáveis. E existe uma passagem no Velho Testamento de um homem, de um sacerdote, que ele estava exercendo ali aquele chamado de manter a chama acesa. Ele era responsável por essa chama. Mas a chama estava quase se apagando. Ele não instruiu os filhos dele a ter o mesmo zelo e amor pela presença do Senhor. E a partir do momento que eu e você nós negligenciamos a unção, o fogo do Senhor, a paixão do Senhor na nossa vida, nós estamos não só condenando o nosso futuro, mas o futuro da nossa geração. Ele negligenciou a presença de Deus e, consequentemente, os filhos dele não tinham temor pela presença de Deus. E Deus, ele vira para ele e fala: ó, os seus filhos não me honram, os seus filhos não honram a minha presença. Então você vai ver cada um da sua geração, da sua família, morrendo, porque vocês desprezaram a minha presença. Isso é muito forte. Uma família inteira morreu porque não obedeceu o mandamento de manter a chama acesa, de ter zelo pela presença do Senhor. E talvez você pense: isso não vai acontecer nos nossos dias. Talvez você não morra literalmente, mas você pode morrer espiritualmente, que é tão pior quanto. E eu e você precisamos ser exemplos de fé, exemplos de pessoas na sociedade. Não é só você falar: eu sou cristão, eu leio a Bíblia, mas é você ser um bom aluno, uma boa aluna na sua escola. É você honrar e obedecer os seus pais. É você, no ambiente de culto, você entender que um momento de adoração não é um momento de conversa, mas é um momento de prestar culto ao Senhor, de oferecer o seu sacrifício racional. Se a partir do momento que você não tem temor e zelo pela presença do Senhor, você se compara e se iguala igual os filhos de Eli. E o destino deles foram a morte. Você pode estar dentro da igreja e estar morto espiritualmente. E existe algo muito forte em relação a isso. Quando Deus ele vê pessoas que estão mortas espiritualmente, ele fala a mesma coisa que ele falou para a igreja de Éfeso em Apocalipse: voltem ao primeiro amor, voltem às primeiras obras, arrependam-se dos seus pecados, lembre-se de onde vocês caíram. E talvez você fale: caraca, eu não pequei, não fiz atrocidades. Mas cara, se você não tem amor pelo Senhor, se você não sente a presença de Deus no momento do louvor, no momento da palavra, eu sinto te dizer que o Senhor está distante de você. Não porque Deus ele quer, mas porque muitas das vezes você se distanciou do Senhor. Isso tudo que a gente está falando aqui são coisas que, sim, pode te ajudar a manter sua chama acesa. Mas sabe o que você precisa ter de fato e tomar muito cuidado?
é com aquilo que pode apagar a sua paixão pelo Senhor, com aquilo que pode te tirar do alvo. E aqui eu vou entrar em algo muito, muito claro. O pecado faz separação de nós e Deus. O fato de você não obedecer os seus pais, não ser um bom aluno, viver em iniquidade, em mentira, não te aproxima de Deus. Pelo contrário, vai te distanciar cada vez mais. Deus está de braços abertos, mas muitas das vezes, quanto mais a gente peca, mais a gente fecha os nossos braços para que Deus não se achegue até nós. E aqui é bacana porque o papel do extintor, todo mundo sabe que é apagar o fogo. E existem diversas ferramentas que o inimigo tem feito nos nossos dias para que apague o fogo do nosso coração. Então, eu brinquei sobre o TikTok, mas é verdade. Quanto tempo a gente perde com as distrações no dia a dia? Quanto tempo o extintor da distração vem para mim, para você e faz tsh, apaga o fogo, apaga o amor, a devoção pelo Senhor. Tudo porque a gente se distraiu. E as distrações podem nos tirar do alvo. Aí chega um outro extintor, amigo da distração, a apatia espiritual. Quanto mais distraídos, mais suscetíveis estamos à apatia espiritual. Aí está no ambiente onde a presença de Deus está manifesta, e a gente cruzar os braços e falar, ai, para que tanto isso? Para que tanto grito? Para que tanto pulo? Deus é surdo? E Deus vai ver eu pulando? É apatia espiritual. A Bíblia é enfática em dizer que onde tiver 2 ou 3 ou mais, ali Ele estará presente. Então sim, Deus Ele vê você pulando no momento do culto, no momento do louvor. Sim, Deus ouve você gritando, cantando. Isso agrada o Senhor. Sabe o que agrada mais ainda o Senhor? Sermos vulneráveis à sua presença. E a apatia é totalmente oposta à sensibilidade da presença de Deus. E aqui entra o pecado também. A mentira. Todo mundo sabe que o pai da mentira é o diabo. E quantas das vezes a gente se cai numa vida de mentira porque a gente não quer desagradar as pessoas ao nosso redor? Quantas vezes a gente vira para o nosso grupo de amigos na escola e fala, cara, acabei de ganhar um iPhone. E a pessoa está lá com o seu Pocket 2008. Tirando foto com o iPhone da amiga e está lá postando foto. Meu iPhone. Não é iPhone dela. Não é iPhone dele. Isso aqui é um pequeno exemplo, mas vamos ir mais adiante. Você vira para um amigo e fala, não estou afim de ir para o culto. Fala para sua mãe, não estou afim de ir para o culto. A mãe vira e pergunta, por que você não está afim de ir para o culto hoje, fulana? Abençoada, abençoada. Ah, estou com dor de cabeça. Se fosse febre, a mãe ia pegar, ia botar um negocinho aqui, ia ver que não está com febre. Mas quando você fala que está com dor de cabeça, a mãe não tem como abrir a cabeça do filho para ver se a dor está lá mesmo. Então, por conta de uma mentira, uma pequena mentira, você falta no culto. Aí, sua mãe chega mais cedo do culto, vê lá, você tagarelando, pulando, com todo o sintoma de uma pessoa que está tranquila, sem dor nenhuma. Aí a mãe vira e fala, te peguei na mentira, hein? Você não está com dor de cabeça, você só não queria ir para o culto. E um abismo chama outro abismo. E quanto mais abismo chama outro abismo, pequenas mentiras te levam a grandes mentiras. E até mesmo se perder de vista. Quanto mais você mente, mais distante você fica de viver uma vida de verdade, de falar a verdade. Até o ponto que você não vai saber mais identificar o que é a mentira e o que é a verdade. O que é você falando e o que é a mentira falando por meio de você. Aí entra outra coisa, a soberba. Para que tanta soberba?
Para que mentir tanto? Para que tanto orgulho? Para que querer se mostrar e falar que é algo que não é? Jesus, ele vem para a terra para virar para mim e para você e falar, ó, eu me humilhei. Eu era filho de Deus, eu estava no alto e sublime trono, e eu me esvaziei da minha glória e tornei servo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade, que é de fato algo importante. Nós precisamos ser adolescentes e jovens humildes. Humildes diante da presença do Senhor. E humildade aqui não tem nada a ver com você não ter recurso. Humildade aqui é você ser sincero. É você não querer mostrar algo que você não é. Se você não tem, fala não tenho. Se você não quer, você fala eu não quero. É mais fácil você falar a verdade e você ir para o céu por falar a verdade, ou você continuar falando a mentira e você ir para o inferno. Porque você vai estar cumprindo a sua escala de cristão, mas você vai estar continuando mentindo. E muitas pessoas vão, no grande dia, falar, Deus, nós fizemos tantas coisas no nome do Senhor, e Deus vai falar o seguinte, ó, afastam-se de mim, eu não vos conheço, vocês praticam a iniquidade. E a mentira não nos leva a um lugar de intimidade com o Senhor, infelizmente. Ou felizmente, talvez. E é importante a gente entender que é muito bom a gente ter a quem a gente se aconselhar. É muito bom você ter pessoas que serão voz na sua vida. E isso, na idade de vocês, é extremamente importante. Porque são as vozes das pessoas mais experientes na fé, que estão há mais tempo na jornada, que se vocês derem ouvidos, vão livrar vocês de cometerem diversos e diversos erros. Eu não estou só falando de pecado, eu estou falando de mancada mesmo. Mancada séria. Talvez o seu líder, ou a pessoa que tem voz na sua vida, te aconselha sobre inúmeras coisas, e você não dá ouvido. E quando você dá ouvido, as coisas começam a melhorar. Que bacana. Você está vendo que você dar ouvido a uma pessoa que está mais tempo na caminhada, dá certo. Continue dando ouvido. Continue sendo vulnerável e abrindo o seu coração para receber daquilo que as pessoas têm falado. Ninguém que está aqui na igreja vai virar para você e vai falar, ó, fulano, menino, menina, ó. Se você está gostando de Beltrano, vai lá, marca um rolê e fica com fulano. Ninguém vai fazer isso aqui. Porque, em primeiro lugar, a gente sabe que a adolescência não é momento e nem tempo apropriado para namoro. Vocês não estão aptos para um relacionamento. Se bater na porta e falarem, vocês precisam casar, vocês não têm maturidade, seja emocional, espiritual, que é necessário também, e financeira. Um ou outro adolescente trabalha e nem por isso ele está apto a namorar. E aqui eu estou falando de relacionamento, tantas outras coisas, amizades, música secular e tantas outras coisas. A partir do momento que você continuar dando ouvido a que os seus líderes estão falando, você vai crescer, você não vai errar. Aí lá na frente você vai comparar a sua vida que ouviu as pessoas mais velhas, que obedeceu o Senhor, que teve um relacionamento com Deus, com a vida daquele seu amigo que não aceitou Jesus. Eu te garanto que a sua vida vai estar 1000 vezes melhor. Não porque você é o filho mimado de Deus, mas porque você decidiu obedecer. E a obediência é melhor do que sacrifício. E se eu e você precisamos manter a nossa chama acesa, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos ter zelo pela presença de Deus. E zelo não é algo abstrato. Zelo é algo que nós precisamos cultivar diariamente. É algo que, seja com vontade ou sem vontade, você precisa gastar tempo com o Senhor. Muitas das vezes você não vai sentir a presença de Deus e ok.
Desde que você permaneça naquele ambiente onde a presença de Deus está, eu te garanto que você vai sair daquele lugar diferente. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela não é um arrepio, ela não é um vento, mas é uma pessoa. Se eu e você começarmos a tratar o Espírito Santo como uma pessoa, certamente o nosso momento de intimidade com o Senhor vai ser diferente. E para encerrar, eu queria falar algo muito importante também. A partir do momento que você mantém a sua chama acesa, você vai estar queimando. E para quem está com a chama acesa, glória a Deus, a minha pergunta é, o fogo que está queimando no seu coração, está queimando a pessoa que está do seu lado? Está queimando a pessoa que está na sua rua, na sua escola? Está queimando o seu familiar? É muito fácil você falar, cara, eu estou queimando pelo Senhor. Mas a prova que de fato você está queimando de verdade pelo Senhor é se as pessoas que estão do seu lado estão sentindo a presença de Deus. Se as pessoas ao seu redor estão olhando e falando, cara, esse menino, essa menina é diferente. Eu vou virar e vou perguntar o que ela faz para ser desse jeito. Por que ele e ela me tratam tão bem? Aí eu te falo, isso são janelas de oportunidades para que você toque as pessoas com o fogo de Deus. Compartilhando a fé. Compartilhando aquilo que você tem recebido do Senhor. O desejo de Deus, né, é que você queime de amor pelo Senhor aqui na igreja só. Que você queime de amor pelo Senhor no seu quarto, chorando, ouvindo louvor. Isso tudo é muito bom. Mas só existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Só vai ter festa no céu se alguém virar e falar, Deus me perdoa pelos meus pecados, eu reconheço Jesus como meu único Salvador. E sabe o meu e o seu papel nisso tudo? Eu vou queimar tanto pelo Senhor, mas tanto pelo Senhor, que as pessoas ao meu redor vão sentir o fogo de Deus. Aí sabe o nome disso? O nome disso eu estou queimando todo dia. Mesmo que eu não viva ou prove de um avivamento coletivo, eu estou gastando tempo para que eu tenha o meu avivamento pessoal. O fato de você não ver as pessoas ao seu redor queimando pelo Senhor, não te dá o direito de não queimar. Quanto mais cedo você queimar pelo Senhor, mais cedo você vai provar de coisas grandes na presença de Deus. Eu estou falando de você orar pelo enfermo e ele ser curado. Isso não é um privilégio de um obreiro, de uma pessoa qualquer. Se você é filho de Deus e você recebeu essa autoridade, aceitou isso, em nome de Jesus você vai orar e a enfermidade vai sair. Você vai orar e Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque você reconhece a sua filiação em Deus, por meio de Jesus. E em nome de Jesus, Deus vai fazer essas coisas. E a partir do momento que você estiver vivendo tudo isso, aí eu vou te virar para você, eu vou falar, cara, você está queimando. Cara, você está queimando. Caramba, amiga, você está queimando tanto por Deus. E o bacana é que o exemplo arrasta. O exemplo vai arrastar. Se você estiver vendo uma pessoa queimando pelo Senhor, mesmo que você não esteja queimando, se aproxima dela. Porque um galho seco, perto de um fogo, começa a queimar. Talvez não de imediato, mas gradativamente ele vai queimar. Se eu e você hoje, se a gente se juntar e falar, Deus, vem aqui e queima nosso coração de amor. Vem aqui e toca na gente. Se Deus tocar em uma pessoa e você continuar buscando, eu te garanto que Deus ele vai te tocar. Porque Deus ele é o mais preocupado e o mais curioso para saber se de fato você vai manter a sua chama acesa. Você precisa entender que o primeiro passo Deus já deu. O Pai já deu o primeiro passo. Daqui por diante, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. É minha responsabilidade manter a chama acesa. É minha responsabilidade queimar ao ponto do meu familiar que não é cristão virar para mim e falar, Will,
ora por mim, eu estou passando por uma enfermidade. Will, ora pelaquela necessidade lá da nossa família. E eu orar e Deus mover. Deus, Ele quer fazer isso na sua vida. Pensa como vai ser incrível se você assumir essa responsabilidade e quando as férias voltar, você virar e ver uma pessoa que está enferma e falar, ó, eu sou cristão, mas eu posso orar por você? E você ir lá, mesmo com a sua timidez, orar pelaquela pessoa e aquela pessoa ser curada. Pensa o quão incrível vai ser. E ela virar e gritar para a sala toda, caraca, eu não estou sentindo mais dor, eu não estou sentindo mais dor. Isso é Deus operando por meio de nós. Isso é Deus nos atos, ato dos apóstolos. Nada mais é que Deus usando homens e mulheres. E o bacana é, os apóstolos, os discípulos de Jesus já foram. Os nossos pastores, os nossos líderes não vão estar aqui para sempre. Eu não vou estar aqui para sempre. O Paulinho, a Rô, a Nath, a Ju, ninguém vai estar aqui para sempre. E quem vai continuar queimando para que ensine a próxima geração? Quem vai ser a menina, o menino que vai olhar para aquela próxima geração de crianças e adolescentes e vai falar, ó, vale a pena amar o Senhor, vale a pena ser cristão, vale a pena ser filho e filha de Deus. É sua responsabilidade. Da mesma forma que um dia cada um de nós estivemos no lugar de vocês, e nós estamos hoje, pela graça do Senhor aqui, um dia serão vocês. Mas para que sejam vocês, vocês precisam amar a presença do Senhor, acima de qualquer coisa, acima de sentimentos, relacionamentos, amizades, incertezas. Deus, Ele governa e reina mesmo em meio a isso tudo. E daqui para frente é com vocês. É uma escolha de vocês, aceitar ou não o convite de queimar pelo Senhor. E de verdade, eu tenho plena convicção que nessa noite o Senhor vai tocar nos nossos corações. Da mesma forma que Ele, em Apocalipse, Ele nos lembra de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Eu queria realmente, para acabar de verdade agora, orar e ler esse versículo, essa passagem com vocês rapidamente. Ai, Espírito Santo. Apocalipse 2, do 1 em diante. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte, essa é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei que vocês têm feito, eu sei que vocês trabalharam muito e aguentaram muito sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que vocês puseram à prova os que diziam ser apóstolos e que não eram. E assim vocês descobriram que eles eram mentirosos. Vocês aguentaram a minha situação com paciência e sofreram a minha causa, sem desanimarem. Porém, eu tenho uma única coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como amavam no início. Lembrem do quanto vocês caíram. O quanto nós caímos em relação ao nosso amor pelo Senhor, em relação ao nosso zelo pela presença de Deus. E agora arrependam-se dos seus pecados e façam como o que faziam antes. Se não se arrependerem, eu irei até vocês e tirarei o candelabro do seu lugar. E caso vocês não saibam, o candelabro aqui nessa passagem, ele fala exclusivamente sobre a presença do Senhor. É sobre esse fogo que a gente está falando. Então hoje é uma noite que Deus, Ele deseja
acender a chama no coração que ainda não receberam essa chama. E para você que nos últimos dias perdeu de vista o Senhor e perdeu de vista a chama no seu coração, Deus, Ele deseja reacender a chama nessa noite. Se lembre hoje do jeito que você amava o Senhor lá no início, sabe? A primeira vez que você ouviu o Senhor falar no seu coração, o primeiro toque, é isso que vai manter você firme até o fim. Os dias maus virão, mas o que vai permanecer é a palavra do Senhor, é o toque do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu queria, em primeiro lugar, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor de fato nos toque nessa noite, Deus. Nos toque como o Senhor nos tocou do início da primeira vez, Deus. Deus, nós somos gratos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor e a sua presença é real nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a tua presença seja palpável sobre esse lugar, sobre a vida de cada adolescente, Pai. Eu oro para que a tua presença, Espírito Santo, repouse sobre esse salão. Em nome de Jesus, Deus. Nos toca como no início, Pai. Nos toca como no início. Nos toca como no início, Deus. Como no início, Pai. Em nome de Jesus, Deus. O louvor agora vai ministrar uma canção e eu queria que você, de uma maneira muito educada, levantasse e meditasse em tudo aquilo que o Senhor tem falado. Espírito Santo de Deus, faz outra vez como no início, Pai. Faz como nos primeiros dias, Deus. Nós temos ciência da tua presença, Pai. Nós nos rendemos diante dela, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Você que sabe que precisa amar mais o Senhor como no início, você que identificou que você precisa voltar a queimar ou queimar ao ponto de queimar outras pessoas com seu fogo, eu queria que você, junto comigo, se prostrasse diante do Senhor e viesse aqui até o altar, que nós vamos buscar pela presença de Deus. Nós vamos nessa noite não apenas buscar por uma palavra, não apenas buscar por uma voz do Senhor, mas nós vamos buscar por um toque de Deus. E eu realmente acredito que Deus vai nos tocar nessa noite como nunca tocou antes. Que você não se disperse diante desse momento. Que haja um santo temor diante da presença de Deus a partir de agora, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Parar, gastarei minha vida aos seus pés.
parar, gastarei minha vida aos seus pés. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Gastarei minha vida aos seus pés. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Mas vocês são um povo escolhido, sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus e que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz.
Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Pai, a vida dessa geração, Deus. Deus, nós declaramos e reafirmamos o fato de que eles são escolhidos pelo Senhor, Pai. Que cada voz que não é a voz do Senhor, que é agora por terra, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, que a sua voz venha sobressair a qualquer outra voz, Deus. Nós declaramos que eles são filhos do Senhor, nós declaramos que eles são filhos e filhas de Deus, eles são povo escolhido do Senhor, Pai. Que nenhum dardo inflamado, que nenhuma seta do inimigo, Pai, que nenhuma voz contrária à voz do Senhor venha dar e ter razão sobre a vida deles, Pai. Nós declaramos que eles farão a diferença por onde eles forem. Nós declaramos que eles sim viverão e provarão de coisas maiores com o Senhor, Pai. Nós declaramos e pedimos isso, Pai. Espírito Santo de Deus, toque em cada coração, Deus. Espírito Santo de Deus, toque em cada coração. Amigo, toca nos corações, meu amigo. Toca nos corações como você tocou no nosso coração um dia. Espírito Santo, toca nos corações, Deus. Nós declaramos uma mudança de vida, Pai. Uma vida entregue ao Senhor, Pai. Uma vida entregue e dedicada ao Senhor. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deus, nós honramos a sua presença, Espírito Santo. Nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre esse lugar, Pai. E Pai, nesse momento eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor vá de encontro a esse adolescente que tem passado dificuldades em meio à sua família, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha derramar sobre esse adolescente um consolo santo, Pai. Pai, nós não sabemos de fato o que tem acontecido na vida desse menino, dessa menina, mas eu tenho plena convicção que o Senhor trouxe eles nessa noite, Pai, reafirmar que eles são filhos do Senhor, Pai. Pai, eu oro para que toda tormenta, toda tempestade que ela e ele tem passado no meio da sua família, Pai, possa se acessar mediante a voz do Espírito. Pai, nós declaramos paz sobre a família desse menino, dessa menina, Pai, que eles venham provar do melhor do Senhor, Pai. Pai, eu oro para que essa menina venha viver coisas maiores contigo, Pai. Pai, que toda visão distorcida da figura paterna seja restaurada em nome de Jesus, Deus. Deus, eu oro para que a figura de Cristo e do Pai venha ser o pilar na vida dela, Pai. Pai, que ela venha viver coisas maiores com o Senhor.
Deus, que mesmo em meio a turbilhões, mesmo em meio a discussões, ela venha escolher obedecer ao Senhor a qualquer custo, ela venha escolher honrar os seus pais, mesmo que humanamente falando não seja a coisa mais agradável a ser feita, Pai, mas que ela venha provar de coisas maiores com o Senhor, Pai. Pai, que ela e ele venham provar de coisas maiores, Pai. Que essa adolescente, que esse adolescente que tem passado por lutas, mesmo em meio a dificuldades, eles estiveram aqui, Pai. Mesmo que, caso eles não estivessem aqui na frente, Pai, eu sei que o Senhor está tocando no coração dessas pessoas. Eu tenho a plena convicção que o Senhor está mudando hoje a história dessa menina e desse menino, Deus. Deus, eu oro por uma mudança de vida, que tudo aquilo que foi dito enquanto eles eram crianças caia por terra agora em nome de Jesus. Que a partir de hoje a vida dela, a vida dele venha ser pautada naquilo que o Senhor tem falado. E o Senhor diz para vocês nessa noite: vocês são filhos amados, filha amada, filho amado. Vocês são um povo escolhido do Senhor. Vocês sim têm um futuro brilhante. Vocês não são o fim da família, mas vocês são o futuro de algo novo, de coisas novas, coisas maiores e boas diante da presença de Deus. E por isso, em nome de Jesus, nós declaramos a paz, nós declaramos uma mudança de vida e transformação sobre esses corações, Deus. Que esse menino, que essa menina venha provar de coisas maiores contigo, Pai. Que em nome de Jesus eles venham ser um testemunho vivo da tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te honramos, nós te agradecemos, Senhor. Nós amamos a sua presença, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa noite, te louvamos, te agradecemos, Pai. Entregamos a Ti esse momento, entregamos a Ti as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor, que possamos obedecer a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.